Gabriela, agora a gente fala da Débora Rodrigues dos Santos, conhecida então como a Débora do Batom. Ela recorreu hoje da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e que suspendeu justamente a aplicação da lei da dosimetria para os presos no dia 8 de janeiro de 2023. Daqui a pouco, inclusive, tem entrevista para a gente falar sobre isso. O que ela alega, Gabi, justamente no recurso, essa figura que foi tão emblemática nesse episódio? Olha, a defesa da Débora do Batom alega que não existe amparo legal. É claro que isso tudo vai ser muito discutido ainda, porque é muito recente também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente fazer uma linha do tempo rapidinho, né? Teve essa questão da dosimetria que passou pelo Congresso, foi vetada pelo presidente Lula, retornou para o Congresso, então, que derrubou o veto do presidente Lula em relação à dosimetria, que nada mais é do que reduzir as penas ou dosar as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, já que o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, voltou para o Planalto e o presidente Lula tinha 48 horas para promulgar essa lei da dosimetria. Ele não o fez, o que já era esperado, então retornou para o Congresso novamente e quem promulgou discretamente a lei foi o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Então, ele fez essa promulgação como presidente do Congresso Nacional e aí agora sim, isso chegou até o ministro Alexandre de Moraes. Alguns partidos, como o PT e PSOL, já tinham preparado peças para recursos, reivindicar essa questão da dosimetria. E então, o ministro Alexandre de Moraes usou disso para derrubar a lei da dosimetria. Esse é um grande resumo do que aconteceu. Agora, sobre a Débora do Batom, para quem não lembra, foi uma figura muito emblemática, porque ela escreveu com um batom vermelho na Estátua da Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, a frase "perdeu Mané". Agora, o que aconteceu? Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei da dosimetria para os presos de 8 de janeiro. E a Débora do Batom, a Débora Rodrigues dos Santos, recorreu à decisão do ministro do STF. Ela foi presa, como eu disse, após escrever ou pichar, na Estátua da Justiça a frase "perdeu Mané" com um batom. E isso tudo aconteceu durante esses atos extremistas em 8 de janeiro de 2023. Agora, a defesa dela alega o seguinte: que não existe previsão para o julgamento das duas ações sobre o tema, circunstância que poderia perpetuar indefinidamente a situação da Débora. A medida, de acordo com a Justiça, adotada pelo ministro, a medida de acordo com a defesa, adotada pelo ministro, não é uma negativa definitiva, mas uma suspensão da aplicação do texto até que o STF decida sobre a constitucionalidade das mudanças. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes vamos dizer assim, que ele derrubou a aplicação da lei da dosimetria, mas ele quer que isso seja decidido pela turma inteira. Então, ainda está indefinido, Ele deu uma pausa, vamos dizer assim, na aplicação da lei da dosimetria. Isso deve ser decidido em conjunto pela turma, que é a turma que está julgando todos esses casos, para saber se é ou não constitucional a lei da dosimetria. Entre os casos que poderiam ser impactados está, como a gente sabe, o do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que mesmo se a lei da dosimetria for aplicada, se assim decidir a turma, não é nada automático, Rafael? Eu já expliquei isso aqui, mas para o pessoal que não acompanhou, o STF não vai fazer nada automático, não vai bater na porta dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dizer: olha, a pena pode ser diminuída aqui. Não. Quem vai ter que fazer isso são os advogados. E aí sim, eles vão entrar com pedido para diminuir as penas da dosimetria e o STF vai analisar caso a caso para saber se vai diminuir e quanto vai diminuir. Por enquanto, está tudo congelado sobre a aplicação da lei da dosimetria e agora a decisão está com a turma dos ministros, que deve decidir sobre a constitucionalidade do tema.